Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema aqui que eu acho muito pertinente e muito atual e que realmente aí vai fazer muita diferença para você que investe ou está pensando a começar a investir. Você já se perguntou se realmente você quer ser livre financeiramente? Se de verdade você quer alcançar a sua liberdade financeira, gente? Livre para tomar as suas próprias decisões, para fazer os seus horários, para seguir aí o seu próprio caminho, né? Sem depender de ninguém, sem depender de um chefe, sem depender de família. Então, esse vídeo aqui, gente, é uma reflexão e algo que eu quero trazer aí para vocês e que eu acho extremamente importante para você investidor. Com certeza, para todas essas perguntas que eu fiz anteriormente, é claro que você quer. Você quer todas essas coisas, né? Todo mundo deseja esse tipo de liberdade, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui para você pensar um pouquinho. Será que você está disposto a fazer aí o que 95% das pessoas não estão dispostas a fazer? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque a liberdade financeira, ela vai te exigir que você faça o que as outras pessoas não querem fazer, para que justamente você consiga chegar aonde essas pessoas nunca vão conseguir chegar. Enquanto a maioria das pessoas pensando hoje, né, nos prazeres de agora, ou seja, gastar tudo o que tem, não investir na carreira profissional ou não procurar crescer profissionalmente e também, gente, de forma acadêmica, eu falo aqui para vocês que hoje a gente vê hoje em dia muitas pessoas perdendo tempo nas redes sociais, assistindo aí vários tipos de streaming, não que isso esteja errado, tá? É natural e é salutar que essas pessoas, né, tenham aquele momento de distração e também de descanso, principalmente para a mente, mas quando isso se torna um hábito e isso acaba roubando o seu tempo para que você faça coisas produtivas e evolua na sua vida, acaba que você não tem resultado. Então, enquanto a maioria está procurando um caminho mais fácil, você está ali abraçando o caminho mais difícil, que é o caminho de poupar, estudar investimentos, né? Ter foco para conseguir realizar justamente aquilo que você deseja. Então, se a gente for parar para pensar por um momento, a liberdade financeira, ela não é para quem quer conforto, certo? É para quem quer resultados. Então, isso faz toda a diferença. Vai por mim, pessoal. E os resultados que são extraordinários, que é o que eu e você deseja, porque ter liberdade financeira é um resultado extraordinário que pouquíssimas pessoas têm, ela vai exigir que você tenha também esforços extraordinários, ou seja, na mesma medida, dependendo do resultado que você quer, você também vai ter que se esforçar na mesma medida. E muitas vezes a verdade que ninguém quer ouvir, mas que eu tenho que dizer aqui para vocês nesse vídeo, é que se você quer ter o que poucos têm, no caso, a liberdade financeira, você vai precisar fazer o que essas poucas pessoas fazem também, tá? Então, a maioria das pessoas simplesmente não está disposta a pagar o preço por isso. Então, hoje aqui nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre o verdadeiro preço da liberdade financeira. E eu garanto para você que é muito mais caro do que você realmente imagina, mas que vale cada sacrifício. Antes de continuar o vídeo, só não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha e comenta. E vamos então continuar aqui no contexto do vídeo. Vou deixar uma coisa aqui bem clara para que todo mundo consiga entender desde o início, tá? Enquanto alguém pagar as suas contas por você, você não será livre. E ponto final, pessoal. Por que eu estou falando isso? Você pode até pensar, mas eu não moro mais com os meus pais, eu não dependo mais da minha família para sobreviver, ninguém paga minhas contas. E aí está o grande erro. Justamente há uma pessoa que ainda paga as suas contas se você não é livre financeiramente. Essas pessoas se chamam o seu chefe, o seu patrão, o dono da sua empresa. Então, realmente, se você ainda depende de um salário para pagar suas contas e para sobreviver, então realmente você ainda depende de alguém para pagar as suas contas e você não conseguiu ainda chegar na liberdade financeira, assim como é o meu caso. Muitas vezes isso pode até soar de forma contraintuitiva, né? Você pode pensar aí que o que eu estou falando não faz muito sentido, gente, mas a verdade é que quando alguém paga as suas contas, você não se sente em casa, você fica como se fosse um hóspede, né? E os hóspedes, gente, têm que seguir as regras do anfitrião, concorda? Então, quem
paga a banda que toca é que escolhe a música. Então, muitas vezes, agora você vai entender o que eu estou falando, você vai ter que se submeter a coisas que você não quer fazer, a horários que você não está disposto a trabalhar, a fazer esforços que você não quer, justamente porque você ainda está debaixo de alguém que paga as suas contas, ou seja, a empresa que você trabalha. E quem trabalha vai entender muito bem do que eu estou falando. E aqui o grande problema é que a dependência muitas vezes ela se torna confortável, né? Ela se torna algo seguro, tá? Então, quando alguém cuida de você, resolve os seus problemas, né? Te protege das coisas que acontecem, das tempestades da vida, e assim são muitas empresas, né? Para nós que trabalhamos ali como funcionário, a maioria das pessoas, no fundo, prefere essa segurança, né? Do que o fardo assustador de ser 100% aí responsável pela sua própria vida. Então, muitas vezes, as frases aqui que eu acabo escutando, né, e que eu já escutei muito aí na minha vida, é que as pessoas querem ter liberdade para sair do emprego a hora que elas quiserem, né, antes até às vezes do expediente terminar. Elas não querem ter a responsabilidade de assumir aí pelos resultados do cargo que ela ocupa, querem a liberdade, às vezes até de escolher a própria carreira, não que isso seja errado, isso é muito válido, tá? Mas não querem correr o risco de fracassar e não ter dinheiro aí para pagar as suas contas. Então, isso na verdade não é liberdade, até porque você só consegue aí ter dois caminhos para sair dessa famosa aí corrida dos ratos, tá, pessoal? A primeira saída que você tem é empreender, ou seja, você ser dono do seu próprio negócio. Aí sim você vai ditar as regras, será a pessoa que irá pagar o seu próprio salário, então você terá um pouco mais de liberdade, né, para conseguir aí fazer as coisas que você quer e as coisas que você gosta. Ou a segunda solução aqui, e talvez a que se adapte melhor para muitas pessoas, porque nem todas têm esse espírito empreendedor e nem todas têm vontade de abrir algo, né, para que elas mesmas venham a cuidar, seria a busca pela liberdade financeira através dos investimentos que te produz aí a renda passiva, a famosa renda passiva, e assim você não precisa depender exclusivamente de uma única empresa, porque você investe em várias empresas, então você consegue ser sócio dessas empresas e automaticamente aí ser dono do seu próprio nariz. Mas agora no final das contas, né, qual é então o preço, né? E o que que significa na prática pagar por essa liberdade financeira? Gente, significa três coisas aqui, tá? Resumindo para vocês, significa plantar, colher e assumir também o fardo que vem com essa grande responsabilidade. Então, plantar, gente, é trabalhar duro mesmo, tá? Mesmo quando você não tem vontade de trabalhar, você vai precisar estudar para se capacitar, né? Para construir algo de valor lá na frente. Segundo, pessoal, é colher. O colher aqui é receber os frutos do seu trabalho, dos investimentos que você vem fazendo e ter aí o seu próprio dinheirinho suado que te dá o poder de escolha para você fazer aquilo que você tanto deseja. E assumir o seu fardo significa basicamente que essa é a parte mais pesada de toda essa jornada que eu estou falando aqui para vocês. Significa pagar cada uma das suas contas e você sendo responsável, né, pelo seu próprio sustento através dos investimentos ou do empreendedorismo, como eu falei aqui para vocês. Mas no mais aqui é sobre a liberdade financeira mesmo que eu estou falando, tá? Então, isso sem ter desculpas nenhuma e também sem pedir a ajuda de ninguém. Isso certamente é muito gratificante. Então, o preço da liberdade financeira é justamente essa de abrir mão daquela rede de segurança, né? E é por isso que a maioria das pessoas preferem continuar na vida anterior, sem ter que se esforçar pelos investimentos e sem ter também que buscar aí a famosa liberdade financeira, porque é muito mais confortável continuar no caminho que essa pessoa já está traçando, porque essa busca pela liberdade financeira vai te desafiar em todos os setores da sua vida e não só no setor financeiro. Vai te desafiar nos relacionamentos, vai te desafiar no tema financeiro, é lógico, vai te desafiar no
tema acadêmico, profissional e em todos os aspectos de você como um ser humano. Isso vai trabalhar todas as áreas da sua vida e vai mudar você completamente. Então não se trata só de dinheiro, mas se trata de uma renovação total de mentalidade e de comportamento também. Não é todo mundo que está pronto para mudar isso. Liberdade, que quando a gente fala de liberdade financeira, não é sobre fazer somente o que você quer. É sobre ter maturidade, né, para fazer o que você precisa fazer, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não quer, mesmo quando você está desanimado, a constância e a disciplina é que vão fazer diferença, porque há muitos dias que a gente está desanimado e você não tem vontade de investir, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de estudar, mas há necessidade de que você continue, mesmo com pouco rendimento, porque é o pouco rendimento que vai construir essa escada para você alcançar esse sucesso e esse alvo da liberdade financeira lá na frente. Então, não é um alto desempenho em um curto espaço de tempo, mas é aquela escadinha que você vai construindo ao longo dos anos, certo? Que vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, o preço da liberdade financeira é a capacidade de contrariar aí os seus próprios impulsos, de dizer não para gratificação instantânea e momentânea de para um objetivo maior. Então, muitas vezes você abre mão do agora, do hoje, pensando lá na frente no seu futuro, tá? E é trocar muitas vezes aí os gastos de hoje, né? A curtição de hoje, vamos dizer assim, o aproveitar a vida de hoje, logo, lógico que sem extremos aqui, tá, pessoal? Eu tô falando de realmente, às vezes, abrir mão por um período de tempo aí, de coisas que realmente você deseja para conseguir chegar no patamar que você quer, para então depois você conseguir usufruir. Mas não quer dizer que você precisa parar de viver por causa disso, tá? Tenta entender o que eu tô falando aqui. O investidor, aquele raiz mesmo, investidor, verdadeiramente, gente, ele é livre, tá? Ele não é aquela pessoa que cede a todos os seus desejos, né, de forma instantânea, tá? Ele não é escravo dos seus próprios vícios, né, e dos seus próprios desejos. O investidor de verdade, ele é livre para tomar suas próprias decisões e tem domínio de si mesmo para conseguir chegar onde ele quer. E esse domínio, pessoal, vai exigir maturidade, então vai exigir também que você pare de culpar os outros pelos seus problemas. Ah, porque os meus pais não me ajudaram, porque o governo não ajuda, a economia tá uma porcaria, né? Nada disso, pessoal, importa, tá? A vida é sua e os resultados também vão ser aí frutos das suas escolhas, tá? Se é como vocês conseguem me entender. Então, assumir toda essa responsabilidade primeiro é então, assumir toda essa responsabilidade é o primeiro passo aí para você se ajustar e caminhar rumo à liberdade financeira. Então, não é que nenhum desses fatores que eu falei aqui vai te prejudicar. Muitas vezes você vai sair ali perdendo, muitas vezes, né, em competição com outras pessoas, você vai ficar para trás, mas não quer dizer que isso vai ser algo para sempre. Você pode sair ali para trás na primeira largada, mas com certeza aí no longo prazo você vai conseguir os resultados que você deseja. Então, o maior dom, pessoal, que a gente recebe também muitas vezes acaba sendo o nosso maior fardo, que é o direito de escolha. Essa liberdade financeira você vem tendo aí a responsabilidade total pelos seus resultados. Então, não tem desculpas, né, pessoal? Não há mais ninguém para você culpar. É só você e as suas próprias decisões mesmos com as consequências que vão te trazer resultados. Então, quanto antes a gente fizer essa análise e tomar para nós a responsabilidade de resolver o nosso futuro como investidor e como pessoa, mais rápido será o alcance dos nossos resultados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi algo que eu fiz comigo, foi uma reflexão que eu fiz na minha vida quando eu comecei a investir. Eu parei de olhar para os lados e procurar o que estava me prejudicando, quando na verdade era eu mesma com as minhas atitudes. No momento que eu consegui corrigir isso, os resultados começaram a aparecer. Foi rápido? É óbvio que não.
né? Ainda tô na caminhada, ainda não alcancei minha liberdade financeira, tenho uma longa jornada aí de muitas décadas, né, para resolver todo essa questão, mas com certeza ter começado lá atrás já fez uma grande diferença para mim. Quando você começar a ter sucesso, começar a ver os dividendos caírem na sua conta, ver o seu patrimônio ali aumentando, né? E ano a ano você se desenvolvendo como pessoa, gente, você vai ficar muito feliz e você só vai poder agradecer a si próprio que começou a ter essa atitude por você e pela sua família lá atrás. Mas se você fracassar, não tem problema, porque essas foram escolhas suas, você pode corrigir isso ao longo dos anos e lá na frente aprender também com todas essas lições aí que a vida vai nos ensinando, tá? Então é preciso ter muita coragem para encarar toda essa responsabilidade de frente. Eu faço essa pergunta novamente aqui já no final do vídeo, encerrando esse vídeo já. Se você realmente está pronto para pagar esse preço, se você está pronto para abrir mão do conforto, né, dos prazeres instantâneos e imediatos e também para se livrar aí das desculpas, se você está pronto para assumir esse fardo de que você é a única pessoa que pode te tirar dessa situação que você está hoje. O caminho, infelizmente, para a liberdade financeira vai passar a ser solitário, muitas vezes, é difícil, é cheio de riscos, não é para todo mundo, mas para aqueles que têm coragem de pagar o preço, né? A recompensa, ela realmente é a única coisa que importa mostrar para você mesmo que você é capaz e que você consegue, né? Então, o direito de ser dono do seu próprio destino, dos seus próprios investimentos, de fazer aquilo que você deseja da sua vida, realmente não tem preço. Então, essa foi uma reflexão diferente que eu quis trazer para vocês aqui no canal. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se realmente tudo isso faz sentido. Me contem aí a experiência de vocês, quando vocês começaram a investir e se realmente tem valido a pena aí correr essa jornada, tá bom, pessoal? Obrigado por você que ficou aqui até o final. A gente se vê até o próximo vídeo. Tchau!